Ok. Então hoje, quer dizer, hoje não. Nesse videozinho eu quero fazer pequena discussão sobre derivadas de potências, mas enfim, pouco particulares. O que eu vou fazer aqui é seguir a seção 5.4.1 da apostila, ok? Que, para quem ainda não sabe, está disponível nesse endereço. Ok? Então, o assunto é derivar funções do tipo f elevado a g. F elevado a g, ok? Porque tem que tomar um pouco de cuidado e eu quero só mencionar alguns erros que eu costumo ver. Então, alguns exemplos de funções desse tipo. Tem os mais simples que a gente conhece, ok? Então, uma potência pode ser vista como uma função onde eu tenho um f que é simplesmente x elevado a uma função que na verdade não depende de x, uma constante p, ok? Então isso aqui a gente sabe derivar muito bem. As primeiras derivadas que a gente teve. Claro que aqui estou supondo p diferente. P, quer dizer, na verdade é qualquer P, mas vou ter que lembrar daqui a pouco por quê. Okay? Então, outro tipo de coisa que a gente viu é, por exemplo, 2 elevado a x. Okay? 2 elevado a x é um caso de f elevado a g, onde f dessa vez é constante e g é x. Então aqui é g que depende de x e f que não depende de x. Mas o que a gente fez aqui? Para derivar, o que a gente fez é exponenciar. Então essa palavra-chave nessa pequena seção é exponencial 2. Porque eu lembro que eu sei derivar e elevado a x, ok? Mas aqui eu tenho 2 elevado a x. Então eu me viro para transformar esse 2 em uma coisa que faz aparecer a exponencial na base e. Isso aqui eu posso sempre fazer, é reescrever 2 como e elevado a ln de 2. Eu posso fazer isso porque o log e a exponencial são funções inversas uma da outra, ok? Então, para derivar 2 elevado a x, eu vou derivar, na verdade, e elevado a ln na base 2 elevado a x, que é a mesma coisa que e elevado a constante 2, que multiplica x. Ok? Mas derivar e elevado a constante vezes x, tá? E elevado a cx, é a regra da cadeia, né? Vezes a derivada de cx com respeito a x, isso é igual a c. Então, derivar e elevado a log 2 vai me dar e elevado a log 2x vezes log 2. Okay? E isso aqui eu posso reescrever como 2 elevado a x. Ok? Então, a derivada de 2 elevado a x é igual a log 2 vezes 2 elevado a x. Interessante ver que aparece o log da base na base e. O log da base 2 na base e. Tá? Se eu fizer a mesma coisa para uma base A qualquer, eu vou ter log de A, log de A na base E,
vezes A elevado a X. Okay? O que foi importante aqui foi essa palavra. Eu exponenciei o que tinha lá embaixo. No caso era esse 2 aqui. Exponenciei esse 2. Então, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, exponenciando esse f aqui. Tá? Vou continuar aqui. Exponenciar f. Tá? Quer dizer que eu vou escrever f como sendo elevado a ln de f. Isso eu posso fazer para todo x, mas observa aqui, é importante que ln de f seja bem definido. Então vamos supor sempre que f é uma função estritamente positiva, ok? Para poder escrever isso, senão isso aqui não faz o menor sentido, certo? Então, agora f elevado a g, vamos supor g positiva também, para simplificar um pouco, tá? Vai ser igual a e elevado a g vezes o log de f, ok? Então, meu objetivo era derivar isso, e eu vejo que para derivar isso, basta derivar o termo do lado direito, ok? A vantagem é que no lado direito eu vejo umas coisas que eu entendo um pouco melhor, porque é a composta de duas funções, a primeira que é um pouco complicada, ok? Que eu vou chamar de H1, que é pegar g de x multiplicar pelo ln de f, e depois eu pego o exponencial de todo mundo. G de x ln f de x. Certo? O importante é que eu sei derivar hzão, eu acho, e eu sei derivar a função exponencial. Então, isso aqui reduz o meu problema a derivar e elevado a h, e pela regra da cadeia, isso é e elevado a h vezes derivada de h. Ok? Isso é a regra da cadeia. Então dá um certo trabalho, mas eu estou chegando pouco a pouco a derivada de f elevado a g. Quem que é h' de x? Então, h' é a derivada de um produto, então vou ter que usar a regra de Leibniz para derivar esse produto, que é g' vezes o log mais g vezes a derivada do ln de f. O que é a derivada de ln de f? É uma função composta de novo, composta do log com f. Então, já que o log tem derivada, log x tem derivada que é 1 sobre x, vai dar 1 sobre f vezes a derivada interna, nesse caso aqui é f'. Ok? Aqui sobrou f' de x sobre f de x. A gente vê de novo que é importante aqui ter um f de x diferente de zero. Ok? Então, concluindo, o que eu obtive? Eu obtive que f de x elevado a g pode ser escrito como e elevado a uma função h de x. Logo, na hora de derivar isso tudo, eu vou juntar tudo que eu tenho e elevado a h, que é f elevado a g, vezes derivada de h, que era essa coisa voluminosa, g' ln de f, mais g vezes f' sobre f.
Okay? Eu não vou continuar muito mais, e aqui a gente tem uma fórmula que dá a derivada para f elevado a g, mas ela é um pouco feia, eu acho que não é necessário se lembrar dessa fórmula. O que é mais interessante é se lembrar do procedimento. Qual que foi o procedimento? Foi exponenciar f. Então, o ponto de partida foi isso. E essa ideia de exponenciar permite derivar funções do tipo f elevado a g. Ok? Então, eu posso, por exemplo, eu lembro a vocês que eu calculei, por exemplo, o que eu calculei? Eu calculei, por exemplo, a derivada de x elevado a p, mas só para os p's inteiros. Ok? Então, eu posso fazer a mesma coisa para um alfa que não seja inteiro, okay? Exponenciando o x. Aí vai dar a mesma coisa, vai dar e elevado a alfa ln de x. Aí eu derivo, eu não estou usando a fórmula, estou simplesmente vendo que eu posso eu mesmo exponenciar. Então, a derivada de e elevado a uma função é e elevado a essa própria função, vezes a derivada dessa função. Continuando aqui em cima, vai dar e elevado a alfa ln de x, que é x elevado a alfa, de novo, vezes alfa, vezes a derivada do ln, que é 1 sobre x. Se eu escrever, vou ter x elevado a alfa sobre x, que pode ser escrito como alfa x elevado a alfa menos 1. Então, a gente vê que essa fórmula que a gente provou inicialmente para P inteiro, primeiro P igual a 2, depois P igual a 3, para ver como que funciona. Depois, eu não fiz, mas na apostila você pode ver como funciona para os P's negativos, ok? Aí para P igual a meio tem um truque, por exemplo, do conjugado, mas a gente viu aqui que usando as propriedades da exponencial e da derivada do logaritmo, eu posso, na verdade, de uma vez só, obter essa fórmula para um alfa aqui que é qualquer. Enquanto aqui, no início, era um P somente inteiro. Ok? Então, uma vantagem de usar essa exponenciação para poder fazer coisas um pouco mais gerais. Certo? Então, tem um exercício lá na apostila, que é o exercício 5.21, onde vocês vão derivar, por exemplo, x elevado a x, ou seno de x elevado a x, esse tipo de função, até x elevado a x elevado a x, ok? Sempre pensando na mesma forma, todas, né, as três são da forma f elevado a g, aí tem que usar um procedimento que é o que eu acabei de descrever. Ok, então era só isso.